E vamos lá para mais um react aqui no canal. Dessa vez reagindo ao Eslen de Lanogari, eu acho que fala assim, lá no Inteligência Ilimitada, com o título A Sociedade Está Emburrecendo. E vamos usar isso como desculpa para falar um pouquinho sobre biologia, inteligência e tudo mais que der para falar, né? Francês chamado Michael Desmourguet. Ele hoje acho que é um professor no MIT, Harvard, alguma coisa assim. Ele escreveu um livro, faz um tempinho já que ele escreveu esse livro, mas o livro foi traduzido para a língua portuguesa recentemente. E o título do livro é bastante chamativo e preciso, resume bastante o que diz no livro. O título do livro é A Fábrica de Cretinos Digitais. Como as telas estão impactando o QI das nossas crianças. Literalmente. Cara, Ficando mais burras. exato, cara. Ele cita nesse livro uma série de artigos científicos, talvez até milhares, que o finalzinho do livro é só sobre os artigos científicos, as referências. Ele trabalha com isso também. É um pesquisador que publica, um cientista. E ele traz lá dados alarmantes mostrando que pela primeira vez na história a geração da humanidade, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe. Cara. Normalmente, o que se espera que aconteça? A gente faz uma construção de conhecimento, de cultura, a gente transmite esse conhecimento por meio da linguagem. Isso é extremamente importante, cara. Porque uma das formas da gente transferir conhecimento para as outras pessoas é por meio da linguagem. Muitos anos, milhares de anos atrás, quando a gente não tinha escrita, não tinha a gente não tinha nada. Como é que você fazia, cara? Você descobriu um novo conhecimento, então beleza, se eu pegar isso aqui e colocar X ingrediente de tal, X de não sei o que, vai sair isso daqui se deixar tanto tempo no fogo. Como que eu replicar isso? Como é que replica se você não pode passar para a pessoa num livro? E esse pesquisador, esse neurocientista, o Desmourguet, nesse livro, ele basicamente argumenta que mesmo a gente tendo hoje todas as ferramentas possíveis para transmitir para a próxima geração os de conhecimentos que a gente... como nunca tivemos. Exatamente, cara. Na ponta do dedo você tem acesso a qualquer coisa. Uma das principais teses dele, que fica pano de fundo no livro, sempre quando vocês lerem um livro, tentam entender a tese pano de fundo do livro. O autor sempre quer estar defendendo um ponto e ele detalha. Eu achei que ele ia falar mais sobre a questão, mas eu não conheço o autor, não conheço o livro, mas eu acho que, pelo que ele falou, tratar como QI, como inteligência, é um problema, né? Porque hoje em dia a gente tem noção, desde da psicologia até e da biologia, que QI é só um recorte da inteligência humana, um recorte que foi usado de maneira muito errada através do tempo, principalmente no século passado. O QI já foi usado de maneira racista, inclusive. E o QI é só uma das esferas da inteligência humana, que é a esfera de raciocínio matemático. Não necessariamente comporta a inteligência humana. Você ter um raciocínio matemático, lógico, matemático gigantesco, não quer dizer que você é inteligente. Então, se esse cara parte do pressuposto de que QI é inteligência no todo, primeiro que eu acho que é muito difícil você fazer um corte geracional num livro único que vá conseguir fazer um recorte, porque é uma pesquisa muito extensa, assim. A gente tem que tomar cuidado muito com essas pesquisas, principalmente que quando elas vazam para veículos de mídia, muitas vezes sem um tato científico, que tá bom, para mim dar uma conclusão sobre que a geração está ficando mais burra, eu preciso, cara, de um recorte muito gigantesco, porque eu preciso pegar membros da geração inteira no mundo todo, de todas as faixas sociais, com todo tipo de acesso diferente, pessoas de escola pública, pessoas de escola particular, pessoas de vários tipos de estratificações de renda,
Cara, tem que ser uma pesquisa gigantesca a nível do projeto Genoma, assim. E mesmo assim ficaria muito difícil porque QI não é o único tipo de inteligência que a gente tem. A gente tem diversos tipos de inteligência que não são abrangentes pelo teste de QI. Inclusive, muitas pessoas, através do tempo, se sentem burras e na verdade não são, porque elas não se dão bem na lógica matemática, né? E você tem vários tipos de inteligência, né? Inteligência corporal, inteligência artística, você tem vários tipos de manifestação da inteligência humana, não só o QI. Então, partir desse pressuposto que o QI é a inteligência humana e por causa do QI estar diminuindo, a gente parte no pressuposto errado, né? Quer ver? Vamos fazer uma pesquisa de padaria aqui. Inteligência da nova geração. Vou fazer diferente. Nova geração é a mais burra. Vou fazer uma pesquisa de padaria aqui. Tá. Eu acho o próprio vídeo dele e acho essa matéria do mundo conectado. Vamos ver. Pela primeira vez na história, a nova geração tem que ir mais baixo que os seus antecessores. De novo, isso aqui do QI é algo ultrapassadíssimo, assim. Se você, de novo, fizer uma pesquisa de padaria no Google, você consegue ver que existem vários tipos de inteligência. A BBC News publicou uma matéria explicando um novo fenômeno em que a geração atual está demonstrando um QI mais baixo do que o anterior. Conhecido como nativos digitais, esses são os primeiros filhos com QI inferior aos pais estão sendo registrados em diversos países ao redor do mundo, inclusive Noruega, Dinamarca, Finlândia, Holanda, etc. É um recorte bem curto. De acordo com o neurocientista francês Michael Desmarques, o QI diminui proporcionalmente ao uso de TV e videogame. Baseado em quê? Aqui não argumenta, né? Mas ainda, ó, os test case que tem apontado que as novas gerações são menos inteligentes que as anteriores, mas ainda não há uma comprovação do porquê isso está acontecendo. Então ele está supondo, né? Não é uma certeza. Desmurguete diz que a poluição e a exposição a telas podem ser fatores muito influentes atualmente. A saúde, concentração e memória que contribuem para um QI mais alto podem ser facilmente prejudicados por pesticidas inalados no ar e perturbação do sono, respectivamente. Isso das telas serem um vilão, isso já é provado cientificamente mesmo e psicologicamente, mas não na questão de impactar a inteligência. E, de novo, aqui a gente parte do pressuposto que QI é inteligência e QI não necessariamente é inteligência. O teste lógico-matemático não é inteligência. Aqui é a matéria da BBC, né? Geração digital. Por que pela primeira vez filhos têm o QI mais baixo, né? A fábrica de cretinos digitais. Esse é o título do último livro do neurocientistas Michael Desmurguet. Vamos ver. Vamos pesquisar esse cara aqui. Michael Desmurguet. A fábrica de cretinos digitais. Esse é o livro mesmo. Só que, tá. Mas o livro é baseado em que artigos científicos? Por que esses artigos científicos não estão listados aqui? E a BBC basicamente faz uma entrevista com ele e não cita os artigos primários que ele utiliza, né? Então isso é um pouco problemático porque eu vou ter que comprar o livro dele para saber o que ele tá falando. E não que o cara não pode ter um livro, não, mas pelo menos as pesquisas que ele usa, né, deveriam estar listadas aqui. E ele é do MIT, o cara não lembrou, ele é do MIT. Mas eu fico com o pé atrás por ele usar necessariamente o QI como bater o martelo que a geração tá mais burra. Tudo bem? De novo, fazendo outra. Isso é muito importante que a gente faça sempre, viu? É sempre que a gente for. Não seja um consumidor passivo, tanto do meu conteúdo quanto do conteúdo de todo mundo que tá por aí. Fazer essa pesquisa que eu fiz aqui de, tipo, ir ver é extremamente importante, tá? Pra gente saber as informações. Porque se você colocar aqui, tipo,
sei lá, tipos de inteligência, artigo científico. Vamos ver. Você vai achar, ó, por exemplo, aqui da Unesp, o Cielo, que é uma plataforma de artigos científicos brasileiros. Você vê aqui com uma pesquisa básica, sabe? Com uma pesquisa bem rapidinha, você já vai ver que, tipo, o QI não é o único tipo de inteligência aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, esse artigo, ele fala justamente isso. Ele faz um recorte histórico sobre o crescimento do QI, só pela passada de olho que eu tô dando aqui. E ele vai listando os tipos de inteligência que os psicólogos, os biólogos foram contrastando com pesquisa através do tempo, né? E aqui eu tenho um artigo com referência, um artigo com citações diretas, aqui eu tenho uma segurança das, das referências bibliográficas, né? Diferente do que a BBC. Não que a BBC tinha que fazer um artigo desse, né? Mas tinha que dar algumas referências, né? Inteligência musical, inteligência corporal sinestésica, inteligência interpessoal, inteligência interpessoal. No Cielo, ó, posso pegar outro artigo para ver essa mesma coisa. Inteligências múltiplas e representações, um artigo falando sobre diversas inteligências múltiplas, e aqui de novo, ó, lógico-matemática, linguística, naturalista, interpessoal e tudo mais. O QI não é um. E eu tô pegando aqui de várias fontes diferentes, né? Eu posso pegar esse artigo aqui da FIGHT, Conceito de Inteligências e o Teoria das Inteligências Múltiplas. Autores diferentes, ambientes diferentes e falando sobre os meus conceitos de que QI, ó, lógica matemática, linguística, naturalista, interpessoal, intrapessoal, espacial, corporal sinestésico, musical, existencialista. Então a gente tem diversos tipos de inteligência e você partir do pressuposto que o QI é a inteligência soberana e representa a inteligência do ser humano como um todo, é partir do pressuposto falso e é partir de um pressuposto alarmista, e eu sinto um pouco de pânico moral com as redes sociais, com pânico moral com o TikTok e tudo mais, um pânico moral com aquele preconceito que tem sempre, né, de uma geração com a outra, né? Isso é muito comum. Gerações mais velhas sempre tem aquele preconceito porque não entendem vários conceitos, não tentam entender a nova geração e por isso acabam pegando um preconceito, tudo bem? Vamos lá continuar pro vídeo. Ele esmiuça os dados para defender aquele ponto. A principal tese, pano de fundo desse pesquisador é que nós estamos sendo esmagados pelo nosso próprio crescimento. Ou seja, o nosso próprio peso está esmagando a gente. O que significa isso? A gente criou tanta... soterrado de informação. Exatamente, cara. Meu Deus. A gente criou tanta tecnologia, a gente facilitou tanto o acesso a isso, a gente criou tantas mídias diferentes, a gente criou tantos dispositivos acessíveis. Por exemplo, hoje uma pessoa de classe média tem um telefone, classe média baixa tem um telefone e tem TikTok. E eu não... A minha questão não é se o QI se tá aumentando ou não, se tá diminuindo. A questão é, pode estar diminuindo, não sei os dados que o professor usa, mas a questão é usar isso como inteligência. Tem YouTube, tem Instagram, e as redes estão cada vez mais compactando as formas de transmitir conteúdo em janelas menores de tempo. Então é 15 segundos, videozinhos e tal, que as pessoas estão cada vez menos tendo tolerância para conseguir consumir conteúdos que são um pouquinho mais densos. Como livros, por exemplo. Como livros. A gente não lê mais, né, cara? Eu chamo a atenção das pessoas que estão assistindo agora. Eu peço para você que está assistindo agora, me diga quantos livros você leu nesse ano. Exato. Ô, Paquito, não minta. Não minta. Deus é testemunha. Eu li um livro esse ano. Qual? Eu li Democracia, O Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe. Legal. Lene? Não li nenhum. Tá Não vendo? li nenhum. Chegou a dar uma folhada em alguns, assim? Cara, aí a gente tem... Isso, eu não duvido, essa questão de você ter tolerância a coisas mais longas e mais profundas. Mas... essa questão da transmissão do conhecimento é um ponto interessante a gente bater,
e da gente entender que, sim, livros são essenciais, livros são importantes, leia livros, vá atrás de conhecimento. Isso não é a única maneira de aprender, né? O conhecimento ele é construído e ele é construído de diversas maneiras. E muitas vezes, por um preconceito, a gente acha que as crianças, os adolescentes, ou até nós não estamos aprendendo com o conteúdo que a gente consome em redes sociais. Mas a realidade é que a gente está aprendendo a todo tempo. E aprendendo com esses conteúdos. Por isso que tem muitas pessoas que falam sobre responsabilidade do conteúdo, fala sobre você ver, ir atrás do conteúdo. Por exemplo, esse espaço de podcast é um espaço onde pessoas estão aprendendo coisas o tempo todo. O podcast, cara, o MesaCast, né? Ele já levantou tantas discussões na internet e se foi feito tanto conteúdo em cima dessas discussões que a gente tem hoje um repertório imenso de discussão, de conteúdo de qualidade da internet que as pessoas estão consumindo e estão aprendendo a todo tempo. Então, é complicado a gente discutir isso baseado nisso de falar que um senso comum de que não lemos muito, e um senso comum que pode ter evidência na realidade mesmo, mas associar isso com não aprendemos, não estamos entendendo. Sendo que a leitura é um passo do conhecimento, um passo da construção do conhecimento e não é o único, certo? Porque é igual eu tratei lá, existem vários tipos de inteligência e da maneira que existem vários tipos de inteligência, existem vários caminhos para você chegar no conhecimento e para construir o conhecimento. E todos nós que fizemos parte de uma sala de aula, vivemos isso na prática, né? Você e seus colegas e com os professores que a gente tinha, você percebia que alguns colegas entendiam melhor só com o professor falando, tinha colegas que tinha que ler, tinha colegas que era só através de exemplos, tinha colegas que o professor tinha que desenhar. Então, não sei, eu acho que é um pouquinho de pânico em relação e preconceito à geração que tá chegando. Tem vários. Assim, que peguei pra. Esse aqui eu preciso ler. Mas... Eu tenho um problema, cara. Eu compro mais livros do que eu consigo ler sempre. A quantidade de livro que a gente ganha aqui também. Não, aqui, cara, uma insanidade. É absurdo que tá Aqui chegando traz de livro bastante da Caixas gente, e caixas velho. de livros, cara. Porque, vamos falar, mais ou menos 50 livros Por aí. por mês. Por mês. Por mês, Por que manda um livro aqui? Pra gente divulgar. Pra divulgar. Fazer merchan. Ou presente mesmo, ó. É. Eu acho legal, eu falo que gosto, por exemplo, de ficção científica. Pô, vem uma caixa Pode crer. só de livro de A ficção. galera manda. Entendi. muito livro, então eu não tô dando conta. Mas em troca de jabá ou só manda mesmo? Não, eu não tenho Esperando obrigação o jabá, nenhuma tá. de falar, mas a gente dá uma força. A gente dá uma gosta força pra nos galera. stories e tal. legal. Porque acha legal, né? Tipo, uma cara é É um autor presente, de ficção né? científica, não tem chance de Legal. divulgar. Ele fala, pô, obrigado, tal autor que mandou esse livro, mostra a capa, Legal. a marca o cara, pelo menos é uma divulgação pro cara, entendeu? Legal. E aí eu pergunto pra vocês, assim, ou você mesmo, quantos livros você leu? Eu né, com cara? certeza diminuí minha velocidade. E o que mais me espanta, que eu brigo com isso direto, é de ter atenção a uma coisa só de cada vez. Porque você tá assistindo jogo de futebol e você não consegue não ficar no Twitter acompanhando. Filme, cara, ou série, começa a ficar meio chata, o celular parece que... Cara, vou dar uma... Só que aquela parte, ela faz parte do filme. Ela é mais lenta por um motivo, porque provavelmente vai Pra vir um motivo preparar de você, tensão. exato. E se você perde esse momento, quando tiver um momento de tensão, você vai achar tudo igual. O filme. Então, assim, a experiência de consumir o conteúdo está sendo afetada porque a gente não consegue mais ter foco só em uma coisa. E ela é geral, né? Não é só da nova geração. Eu acho que aí embaralhou os assuntos e trouxe uma coisa que é geral. Tanto que eles mesmos estão narrando essa problemática. E eles não são da nova geração, né? Quer dizer que a antiga geração tá tendo a inteligência tá diminuindo também? Não necessariamente. É uma questão de atenção, de como você é criado, de estímulos. Você ser criado hiperestimulado a todo tempo, a dinâmica do feedback das redes sociais, e essa dinâmica vai impactar o cérebro de qualquer ser humano. E vai impactar o cérebro dos seres humanos da nova geração, da antiga geração, porque é o mesmo cérebro, não é porque é uma nova geração que eles têm uma diferença genética, fisiológica da geração antiga. Tô brigando com isso
Literalmente, assim, porque eu sei o quanto aquele diretor ou o cara que escreveu o livro pensou em você ler Exato. pelo menos um capítulo inteiro Exato. antes de parar, entendeu? Exato. Tem uma... E aí, a gente pode falar depois, vem a ideia de todo mundo achar que tem TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção. Depois a gente entra nesse tópico que eu achei Tá. importante. Pensa assim, ó. O seu cérebro, ele tem um... Mas o que você falou é um paradoxo, né? A princípio. O quê? Tem mais informação acessível e a gente tá ficando mais burro. É um paradoxo. Se tem mais informação, por que a gente tá ficando mais burro? É porque isso tá achatando? Ele dá a resposta pra isso? Ele dá uma ideia. Ele dá uma ideia de, primeiro, a seletividade ficou prejudicada, porque tem muita coisa. Ah, tá. Então você tem uma dificuldade imensa, porque você tem um Kindle com 2.000 livros ali dentro. Exato. Você tem 4 streaming que você tem que escolher um filme. Exato, cara. Você fica mais tempo escolhendo o filme do que assistindo o negócio, Não, cara. já Ô, meu, eu fico muito assisti puto, Netflix, que você fica passando aqui. Cara, tipo, eu e vai fico dormir sem assistir nada, cara. pistola, velho. Não, é real, cara. Comigo acontece pra caralho isso, velho. Eu e minha mulher, cara, a gente pede comida Cara. e, tipo, enquanto a comida tá chegando, fala, vamos escolher um filme. Cara, A gente come, é assim, conversa cara. e dorme. E Cara, não, velho. às vezes você até começa a falar, não, esse não. Porque parece que você tá perdendo alguma coisa. É. Parece que, pô, eu tô perdendo aquele outro aqui. E aí vira um negócio ansiogênico. Se tivesse Que 2 doido, filmes que você ia na locadora lá em 95 pegar o negócio. E tiraram todos os lançamentos, tem aqueles 3 Cara, é filmes, aquilo você ali. pega um e vai. Os lançamentos de alugar, só tem aqueles ali, meu. Assiste de novo Jogos Mortais 2 pela 9ª vez, tá ligado? Então Vai ter que assistir. Essa falta de... Não é isso aí, cara. É isso aí. Às vezes a gente fica procurando. Sessão da tarde, Lagoa Azul. Cara. Às vezes fica procurando e acaba assistindo um que você já viu. já. Cara. Quantas vezes eu já fiz isso, cara? Velho. Acabo no Blade Você já viu Runner. o filme O Irlandês? Já, 3 horas. Cara, Ou 4 duvido horas. você assistir esse filme, cara. Eu duvido você assistir de uma esse vez filme. só. Duvido você ter paciência e assistir. Ó, vou lançar um desafio. Assista. E é um puta de um filme, cara. Porra! Um puta de um filme. Tem Alpatino, os caras Não, fudidos. mostra eles envelhecendo, né? Toda a geração. Cara, e uma tecnologia que eles usaram. Ó, duvido. Essa discussão do irlandês, gente, rendeu muito no Twitter, né? As pessoas que não pausam o irlandês, assistem, pô, do jeito que você quiser, tá ligado? Se você quiser pausar, quiser pausar no meio, quiser assistir de ponta cabeça, quiser assistir o celular, pô, assiste o bagulho, mano. Você um desafio pra você aqui, ó. Assiste O Irlandês sem pegar no celular, velho. Exato. 3 horas. Eu duvido você Escreva no fazer comentário isso, se você conseguiu Eu aí. duvido E você não fazer minta isso. pra nós que a gente sabe. Eu dormi no irlandês, inclusive. Com 1h30 de filme, eu dormi. Daí eu voltei depois e assisti. Mas assisti completo depois. Comenta aqui, cara, se você assistiu O Irlandês. Acho que tem na Netflix. Então isso que você falou é um dos motivos, né? De ter muita opção. E antigamente tinha uma televisão, um jornal que filtrava as informações. Falava, ó, o que você precisa saber tá aqui. Mas o que isso tem mais a ver com escolha, com ansiedade, com... Eu gostaria que ele associasse isso, como que isso impacta a inteligência e a construção de conhecimento, né? Sendo que ele não tá relacionando diretamente, né? Cara, hoje uma criança hoje de 10 anos tem mais acesso à informação em 2 dias que um idoso de 1800 em meia vida, velho. Em 2 dias, tá ligado? Como é que eu ia saber o que tá acontecendo? Não tinha veículo de informação. Tem Mas informação não é conhecimento, né? A gente tem que sempre relembrar isso. uma inteligência artificial, um algoritmo de oferecer outras coisas pra criança, pra gente também, que ela assiste um conteúdo, o algoritmo entende que ela pode gostar desse, daqui a pouco a criança tava gostando de Patrulha Canina, já tá assistindo um outro, daqui a pouco tá em Lucas Neto, tá em não sei o quê, e ela vai passando de um pro outro. E antes a gente era fiel, cara, eu gosto desse desenho, ficava assistindo milhões de vezes. E essa ideia do pesquisador, ele basicamente diz que a gente tá tendo Primeiro, a tese dele é essa, que as crianças, devido a esse monte de estímulos, e cada vez estímulos de recompensa mais rápida, mais dopaminérgicos, geram picos de euforia. Pô, você vê, imagina, cara, você já viu a estrutura do TikTok? Não. O jeito que é o TikTok? Você já parou pra pensar? Vocês que tem TikTok... Não, já passei por lá, não gosto de TikTok, mas cara, eu sei como funciona. Ele é muito imersivo. Por quê? Ele não tem borda, cara. O vídeo tá na tela inteira. O vídeo tá na tela tem inteira. texto, Você não tem consegue título. sair. Não tem como sair. Você só consegue ir pra baixo que tem outro vídeo. E se você Ele te quiser sair, prende como ali. faz? Não é tipo o Instagram que você tem ADM. Tá. Ele é projetado pra te deixar mais dentro do vídeo.
E aí você vai jogando pra baixo. É quase como um se você scroll pudesse infinito. só ir pra baixo, cara. E aí começa a vir uns vídeos de uns caras pulando de umas montanhas de neve com uma música no fundo. É um estímulo muito agradável pro seu cérebro, porque são cenários diferentes, muitas vezes pessoas extremamente bonitas. Eu tenho um TikTok que eu divulgo lá os meus cortes. Tem esses dias eu abri uma live lá pra testar. E o bagulho tem um filtro que eu nem pedi. Tipo assim, ele me deixou mais bonito automático. É cara. mesmo? Ele. É Caramba. todo um esquema Mas como influencia a inteligência? Como? Qual que é o ponto? organizado. Entende? Pode influenciar a parte estética, a ansiedade. Mas aí a ansiedade influencia a inteligência, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Fica meio. O papo meio que se perdeu, assim. Pra deixar o ambiente extremamente agradável e deixar você preso dentro dele. Alegre e agradável. Inclusive tem pesquisas que já saíram mostrando que o TikTok dá picos de neurotransmissores envolvidos com fixação no conteúdo e gera um certo tipo de aprisionamento ali da atenção do sujeito. Quanto que a pessoa consegue ficar no TikTok? Quanto tempo? Horas ou minutos? Cara, Tem gente que fica horas? Galera fica horas ali, cara. Nossa. Eu tenho. Esses tempos eu tava lá em casa tomando um café, eu abri o TikTok pra dar uma olhada, cara. Cara, eu fiquei uns 25 minutos rolando aquela porcaria pra baixo. Cara. É muito da hora, cara. É muito massa. E a inteligência dele é muito foda, né? Muito, artificial. muito. Então, assim, a tese desse pesquisador, ele fala assim, cara, como a gente tá tendo cada vez mais conteúdos rápidos, relativamente superficiais, por conta de uma inerência à velocidade do conteúdo, as crianças e os jovens adultos não estão sendo submetidos a algum tipo de desafio maior desde cedo. Entendi. E, portanto, isso meio que mima o cérebro delas. Faz sentido. Tem uma coisa que eu gosto de falar que eu chamo de percepção de esforço. O que é percepção de esforço? Se nós dois levantarmos isso daqui, levanta isso daí. Beleza, os dois pesam a mesma coisa e a gente levantou de uma altura igual. Então, digamos, a gente fez o mesmo movimento do ponto de vista físico. Agora, se alguém passar um questionário para nós de percepção subjetiva de esforço, você vai relatar quanto você se esforçou para fazer isso e quanto eu me esforcei. Dá para fazer coisas semelhantes no sentido intelectual. Então, digamos assim, a gente pega cada um livro, a gente lê um capítulo de um livro e alguém pergunta para nós quão custoso foi para você ler esse capítulo do livro. Quão custoso foi para você se aprofundar nesse capítulo do livro, entender o capítulo do livro. Hoje em dia, as crianças e os adolescentes estão cada vez falando mais que é muito mais custoso do que uma pessoa, por exemplo, a geração dos pais, muitas vezes. Por quê? Porque o cérebro está se acostumando a ter contato com coisas mais rápidas e mais fáceis. É isso, né? As crianças estão ficando mais burras porque sim. Porque o cara lá fez o teste QI, que a gente não sabe como foi feito. QI não é inteligência, mas a geração anterior sempre vai ser mais burra, não vai gostar da música boa, porque é isso, a nova geração muito mais uma questão cultural da nova geração, olhar a velha geração, olhar a antiga geração com preconceito. Todas as vezes não é nada disso, né? Mas é isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, me ajuda muito, não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar. A gente fica por aqui e até a próxima.